Rebonjour. Eu falei. Como eu disse, eu falo demais e eu acabei não contando a história dos queijos. Então vamos lá. Eu vou começar essa história dos queijos franceses para compor aí as nossas visitas, guiadas pelo guia Cid Quadros. Então, para compor aí esse clima, eu vou começar com uma frase de Brillat Savarin, que ele é aí o livro dele é a Bíblia dos estudantes de gastronomia, né, a Fisiologia do Gosto. Então ele diz o seguinte: diga-me o que comes e te direi quem és. A França é a maior produtora de queijos do mundo, porém ela não é a número 1 em consumo, ela é a segunda. O francês consome 24 quilos de queijo por pessoa por ano. E o campeão são os gregos, que consomem 25 quilos de queijos por ano. Mas afinal, quantos tipos de queijo há na França? Né? Então as pessoas ficam ali naquela frase do General de Gaulle sobre os 365 tipos de queijo e também do Churchill. Mas isso foi há 50 anos, né? Então a produção cresceu. Você imagina que a classificação dos queijos são feitas por estação do ano, tipo de leite, então pode ser vaca, cabra, ovelha. A fabricação pode ser cru, cozido, prensado, lavado, esfregado, processado, pasteurizado, fresco, curado. Os tipos: mole, duro, semi, cremosos, com casca, sem casca, além da região, né, da origem. Então, existem vários métodos aí, várias revistas, publicações. Umas dizem que são 1.800 tipos, outros 1.200. A Academia Francesa diz que são 400, mas quando eles falam 400, são 400 famílias. E aí, cada família tem o seu tipo. Então, desses 1.001 tipos, 46 deles recebem um selinho que você vai ver ali, AOC, que quer dizer Appellation d'origine contrôlée. Isso quer dizer que qual é a procedência e que a produção é impecável. Além desse selinho, existe um outro que é AOP, que quer dizer Appellation d'origine protégée, que é um selo conferido pela Europa. E finalmente há o selo vermelho, o label rouge, que quer dizer que ele é extra superior, né? É mais do que excepcional. E a gente já sabe, né? Todo mundo acho que sabe mais ou menos que é hábito dos franceses comerem queijo após a refeição. Então é um costume, dá para se notar que eles adoram queijos. Então, um pouquinho sobre esses tipos de queijo, né? O que tem interior cremoso com casca são queijos de maturação rápida, com pasta cremosa, casca branca produzida por uma pulverização de um fungo específico, como o Brie, o Camembert e o São Félicien. O São Félicien é a estrela do segmento. Se não experimentou, aí é uma oportunidade. Queijos prensados e cozidos. Eles são ricos em concentração de cálcio, passam por um processo de maturação. Então, entre eles, nós temos o Gruyère, que tem os pequenos furos, o Emmental, que são os grandes furos, com pasta macia, como o Comté, que é o mais consumido da França, e o preferido do General de Gaulle, que era o Mimolette. Queijos com interior cremoso e casca lavada. Então, durante a maturação, a superfície do queijo é lavada várias vezes e acaba criando uma casca natural de cor alaranjada. E, como exemplo, são o Münster e o Reblochon. Os queijos azuis
eles são elaborados a partir de uma injeção de culturas, principalmente penicilina. Cotonho, perdão que eu fiz aquele jantar para você, eu não sabia que você não gostava. Então eles ficam descansando em cavernas úmidas a fim de criar o fungo naturalmente. A sua característica principal são os veios azuis ou esverdeados, tem um sabor super acentuado, maciez, uma massa quebradiça. Então esses são o Roquefort e um outro que eu posso citar é o Bleu d'Auvergne. Queijos de cabra, o chèvre, são consumidos na primavera, como o chabichou e o picodon. E queijos de ovelha, que são os brebis, e eu posso citar um que é o brebis basque. Sobre o emmental, eu queria fazer só uma parte. O emmental é o maior queijo francês. O corpo dele pode chegar a 100 quilos. Então, ele é prensado, cozido e ele é imerso num banho de sal. E aí, os fungos dentro começam a criar o gás carbônico e eles não têm por onde escapar. O gás não tem por onde escapar por causa dessa concentração salina. E aí, cria aqueles buracões, né? Não são os ratinhos que comem. E eu quero falar de 2 nomes que não podem ser esquecidos aí na sua lista de degustação de queijos. Eu acho que é possível encontrar em São Paulo, no supermercado Santa Luzia ou no Empório Santa Maria. Um deles é o Mont d'Or, que é um pouco difícil de explicar, mas digamos que guardadas as devidas proporções, eu não estou comparando sabor, longe de mim. Eu estou comparando a textura. Então, seria algo parecido com o catupiry. Se você colocar o Mont d'Or dentro do forno, ele vira um fondue, porque é muito cremoso. E os franceses aguardam com muita ansiedade a chegada do inverno, porque é um queijo gordo, então eles deixam para consumir no inverno e aguardam ansiosamente. E finalmente, a estrela de todos os queijos, que a gente não deveria comer, mas ninguém resiste, é o Brie Savarin. Ele é o queijo mais gordo de todos, ele tem 75% de gordura. E é o mais cremoso, o mais espetacular em termos de textura e sabor. O nome é em homenagem a esse gastrônomo, o autor do livro A Fisiologia do Gosto, que eu comentei, que é a Bíblia dos Estudantes de Gastronomia. Então, esses 2 você tem que providenciar para as nossas visitas virtuais com Cid Quadros ou quando estiver lendo o meu livro Paris Vivências. Eu queria falar sobre a questão da pestilência. A gente sabe que o queijo ele não tem cheiro de velhinha aromática, nem de incenso, né? Nem de aqueles cheirinhos de ambiente. Ele cheira forte e isso se dá por causa da fermentação. Mas até isso há uma competição, né? Então, existe o queijo mais fedido do mundo e o nome dele é Vieux Bologne. Ele, além dele ser o queijo mais fedido do mundo, ele está classificado como o 9º pior odor do mundo. Então, ele passa pelo seu nariz notas aromáticas de abominável, insuportável, repugnante e nauseabundo. Superada essa questão, se você for forte, o prêmio dos fortes, obviamente, é o sabor. Tem gente que não consegue, mas tem gente que consegue. Então, fica aí a sugestão. Bom, em Paris tem uma queijaria em cada esquina. Mas eu gostaria também de falar dos brasileiros. Porque em 2019, no concurso francês de queijos, o Brasil voltou para casa com 56 medalhas. Dessas 56, 50 vieram para Minas Gerais e o mais premiado deles foi o da Serra da Canastra. Então, não necessariamente você precisa desses queijos franceses, mas você pode ter aí essa opção dos queijos brasileiros ou então fazer um mix. Então, era isso, gente. Desculpa, eu comecei o vídeo e não terminei o vídeo. Agora eu termino o vídeo e vou lá voltar para minha
para minha explanação, meu webinar de quem sou eu e o que estou fazendo aqui. Obrigada por hoje. Hoje nós tivemos muitas pessoas no Vale do Luar 2, foi muito gostoso. Eu até terminei aqui com o meu champanhe rosé. Então, bom domingo, muito obrigada. Se vocês quiserem comprar o meu livro, o link está na bio. Se você não quiser apertar a bio, você pode me mandar um Instagram, um direct e eu mando para você. Eu preciso explicar, o meu vídeo, o meu livro não é físico. Então, as pessoas compram, clicam na minha bio, entram no Hotmart, que é a plataforma de venda, compram o guia e ficam esperando ele chegar em casa. Ele não vai chegar, gente. Sinto muito. Ele é digital. Se não quiser comprar pela plataforma, não tem problema. Fala comigo pelo direct. Eu mando o guia para você e você vai ler no seu tablet ou no seu computador ou no seu celular. No seu celular, deixe ele para quando você for a Paris, você poder consultá-lo. Mas se não, você pode ler tranquilamente no seu tablet, tá bom? E as nossas visitas virtuais, vocês podem deixar o e-mail de vocês comigo e assim eu mando toda a nossa programação e também aceitamos sugestões de lugares que vocês gostariam, para quem já conhece o CID, que vocês gostariam de passear aí durante o final de semana com esses queijinhos que eu sugeri agora. Bom domingo, au revoir, merci beaucoup. E à bientôt. Tchau.